Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Este é o programa Verdade e Luz de número 21 do ano de 2025. Eu, Valmir Lima, Edgar Tão, Maria Amélia e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais, além de reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema O Pai, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. E em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o Livro dos Espíritos. Estamos no livro 3º, que trata de As Leis Morais, capítulo 4, a Lei de Reprodução, no item 1º, População do Globo, e também estudaremos o item 2, Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças, questões 688 a 689. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a introdução do livro intitulada Interpretação dos Textos Sagrados. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro de Valdo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saigusa. Estamos no capítulo Pais e Filhos, item Como os pais devem agir com os filhos adolescentes. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E agora o nosso editorial, que tem como título O Pai. O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, em sua primeira pergunta, traz à baila a questão acerca de que é Deus. Verdade que até então, as doutrinas sempre haviam indagado acerca de quem era Deus
entendendo-o como uma personalidade, um personagem. A resposta é sucinta e inquestionável. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Através dos tempos, muito têm sido as definições sobre Deus. O apóstolo João Evangelista teve oportunidade de afirmar que Deus é amor. Contudo, ninguém melhor do que Jesus o traduziu para nós. Ele nos apresenta como nosso Pai. Assim, Deus não é injusto e parcial, que escolheu somente um povo para proteger contra todos os demais. É o Deus do universo. Acima dos preconceitos da sua época, Jesus demonstra a universal paternidade de Deus, reserva para ele um nome doce, Pai. O chama meu Pai e vosso Pai. Ao pregar sua moral, frisa: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Descreve-o como Deus misericordioso que faz crescer a erva do campo, vestindo-a com maior pompa do que as vestimentas do grande rei Salomão. O pai que ama a seus filhos e que por eles vela, que providencia alimento para as aves do céu que não semeiam nem aram. Ao lecionar-nos a forma de orar, afirmou: quando orardes, entrai em vosso quarto, e fechada a porta, em segredo, orai a vosso Pai. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Ele mesmo iniciou a oração com os vocábulos Pai Nosso, referindo-se à revelação mediúnica do apóstolo Pedro acerca da sua identidade como o Cristo, Filho do Deus vivo. Diz: bem-aventurado és, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que lhe revelou, mas meu Pai que está nos céus. Para nos dar a ideia da grandeza do Pai, preconizou: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ele mesmo Jesus. Quando falou das bênçãos do trabalho, mostrou-nos Deus como trabalhador incansável que labora sempre a favor dos seus filhos. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Dando testemunho de que era enviado da divindade, diz: não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. As obras que eu faço dão testemunho de mim, de que o Pai me enviou. Ao despedir-se na ceia pascal, afirma aos discípulos: eis que vou para meu Pai, e dirigindo-se aos céus, ora, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enfim, Jesus, com sua revelação de Deus aos homens, funda a consolação suprema, demonstra o apoio que cada um tem no Pai nos céus, finalmente que ninguém está só, pois o Pai está sempre com cada um dos seus filhos. Em muitos momentos de sua vida, Jesus falou que viera para fazer a vontade de seu Pai, não a sua. Encontramos nos apontamentos de João: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. No Jardim das Oliveiras, pouco antes de ser preso, antevendo seus padecimentos, nos dá a lição de como nos devemos portar perante as nossas dores. Ele assim se expressa: não se faça a minha vontade, mas a tua. Verdade e Luz.
O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Amigos ouvintes e telespectadores, dando prosseguimento então aos nossos estudos, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no programa de número 21 do ano de 2025. Nós estamos na parte terceira do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. O capítulo é o quarto, que trata da lei da reprodução. E estudaremos aqui o item 1, que trata da população do globo. A primeira questão proposta hoje é a 686, que Kardec questiona da seguinte forma os imortais. A reprodução dos seres vivos é uma lei natural? Maria Amélia. E os espíritos respondem a Kardec: isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Bom, como eles mesmos dizem, é evidente, né? É uma lei natural, é a lei normal da vida, a reprodução. Hoje mesmo eu ouvindo uma palestra, e o palestrante dizia, nós somos 7 bilhões de encarnados e 28 bilhões de espíritos na fila para reencarnar. Então, se não houvesse a reprodução, como é que esses espíritos reencarnariam? Como é que o universo, né, a Terra, os mundos, iriam crescer, progredir, porque ia só morrendo e ninguém ia chegar. Então, é uma coisa super natural. Muito embora hoje em dia estejamos vivendo uma crise onde os casais não andam mais querendo ter filhos, alguns têm no máximo um filho, com tantas crianças por aí precisando, inclusive, de serem adotadas. Sem a reprodução, não seria possível a continuidade das espécies, inclusive a dos animais, né? Os animais também se reproduzem de uma maneira natural. E nós, humanos, né, que somos os responsáveis por dar prosseguimento à criação das espécies, ao prolongamento da vida, para que mais e mais espíritos possam retornar ao planeta e se regenerar. Muito bem, Maria Amélia, obrigado pelas suas observações. Vamos agora à questão de número 687, onde Kardec questiona da seguinte forma. Se a população seguir sempre a progressão constante que vemos, chegará um momento que ela se tornará excessiva na Terra? Edgar. Os espíritos reveladores trazem a seguinte resposta: não, Deus a isso provê, mantendo sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem, que só vê um ângulo do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. A questão do crescimento populacional, ela tem naturalmente sido estudada desde meados do século XVIII, XIX aproximadamente. Sobretudo porque já se identificava, especialmente na Europa, no velho continente, um crescimento populacional que gerava, de uma certa forma, algum tipo de preocupação, não raro em função da escassez de oferta, por exemplo, de alimentos e outras naturais e compreensíveis demandas que as próprias pessoas apresentam. Então, atualmente, nós naturalmente verificamos que o crescimento populacional na Terra
tem sido uma constante. E segundo estimativas da ONU, por exemplo, esse crescimento ele está numa média de 1,2% ao ano. Não obstante, como a Maria Amélia acabou de pontuar, exista uma taxa de natalidade que cai cada vez mais. Aí os amigos e as amigas podem perguntar: bem, se a taxa de natalidade cai cada vez mais, como é que a população cresce, portanto? Nesse sentido, é claro que fica muito evidente que a população continua crescendo em função do aumento da longevidade das pessoas. As pessoas vivem mais enquanto outras estão nascendo, logo, a grande população, a grande densidade populacional terrena, naturalmente, acaba por crescer. Então, vejamos, por exemplo, algo em torno, só para que a gente tenha uma ideia desse crescimento, né? Em 1950, ainda ontem, não é? 70 e poucos anos atrás, a população do mundo era de 2,5 bilhões, em 1950. 50 anos depois, no ano 2000, a população já cresceu para quase 7 bilhões, eram 6 bilhões e alguma coisa. Atualmente, nós estamos em torno de 8 bilhões e 200 milhões de pessoas, com a expectativa de em 2050, portanto daqui 25 anos, a população mundial ultrapassar os 9 bilhões de pessoas. 9 bilhões de pessoas estarão vivendo no mundo daqui a 25 anos. E a pergunta é: essa pergunta feita pelos espíritos, chegará o momento em que ela, a população, se tornará excessiva na Terra? Bom, parece que não. E parece que não por conta não somente da providência divina, que se encarrega, como sempre, da manutenção desse estado de equilíbrio populacional entre os globos, mas porque também o próprio homem cada vez mais desenvolve tecnologias e recursos que poderão, ou ainda poderiam, atender toda essa população que, a princípio, não vai parar de crescer, até que haja aí, evidentemente, uma densidade considerada equilibrada para a própria estrutura terrena, evidentemente. Agora, se a providência divina encontra o equilíbrio, é porque ela também tem meios de estabelecer os critérios populacionais adequados aos momentos terrenos. Quando nós vemos, por exemplo, os grandes e dramáticos lances das epidemias, das doenças, das grandes catástrofes e cataclismas dizimando milhões de vidas, nós vemos aí também uma ação corretiva populacional ajustada à manutenção desse equilíbrio e dos também ajustamentos das experiências ou experimentações reencarnatórias que nós, evidentemente, somos impelidos a vivenciar na Terra. Então vejamos que, embora ainda não compreendamos essa dinâmica, ela existe e ela está sob cuidados de Deus, conforme as orientações trazidas pelos espíritos reveladores. Entretanto, o homem não pode se furtar das próprias responsabilidades no provimento da, da assistência ou do atendimento às demandas terrenas cada vez mais e melhor, sobretudo no campo da alimentação, dos espaços
cada vez mais habitáveis no mundo, da readequação desses espaços e viabilidade de novas populações ocuparem os espaços até então hostis e assim por diante. Deus, em não fazendo nada de inútil, naturalmente cuida da criatura, como também requer que a própria criatura cuide do mundo em que vive. Pensemos nisso, portanto, para que em algum momento nós consigamos, talvez, amplificar essa ideia de conjunto e da harmonia, do equilíbrio existente entre tudo e todos, advertida aqui pelos espíritos reveladores. Valmir, Maria Amélia, amigos e amigas. Muito bem, Edgar. Obrigado pelas suas observações. Vamos agora para um breve intervalo e já retornaremos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Retornando agora aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 4, que trata da lei de reprodução, ainda no livro 3º, que trata das leis morais. Agora é o item 2º, que fala e que versa sobre sucessão e aperfeiçoamento das raças. Vamos agora à questão de número 688, onde Kardec questiona da seguinte forma: há, neste momento, raças humanas que diminuem, evidentemente. Chegará um momento em que terão desaparecido da Terra? Maria Amélia. E os espíritos respondem a Kardec: isso é verdade, mas é que outras lhes tomaram o lugar, como outras tomarão o vosso um dia. Então, o que significa isso? Sim, algumas raças tendem a desaparecer, assim como algumas já desapareceram, outras vieram, estamos nós aqui, mas também nós poderemos um dia desaparecer e outras raças virem a tomar o nosso lugar. Isso faz parte do caminho normal da evolução das espécies, tanto no reino animal, como no vegetal e como no hominal. Quantos animais já desapareceram? E quantos outros surgiram? Quantas plantas, como o Edgar falou ali na nossa infância, que foi outro dia, existiam que não existem mais, enquanto outras agora já existem. Assim também as raças, os povos. Alguns também desaparecerão. Bem interessante quando o Edgar falou das epidemias, das catástrofes. Essa é uma maneira que a gente vê. Quando acontece uma catástrofe da natureza, quais são as populações que desaparecem? Aquelas mais frágeis, aquelas que não estão bem adaptadas, aquelas que não estão morando bem. Aí vai aquela tragédia e muita gente desaparece, morre, desencarna.
mas ao mesmo tempo outros vão surgindo. Então, como na questão anterior já está colocado, Deus mantém o equilíbrio. Uns vão e uns vêm. Umas raças desaparecem, outras aparecem. E assim vamos caminhando na evolução do globo, enquanto físico, mas também enquanto seres humanos. Muito bem, Maria Amélia, obrigado pelas suas observações. Companheiro Edgar, agora a questão é de número 689, onde Kardec questiona da seguinte forma: os homens de hoje são uma nova criação ou descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Edgar. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que por seu crescimento tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguirem, terá também o seu período de decrescimento e extinção. Outras raças mais perfeitas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Antes de mais nada, eu quero ressaltar o seguinte aqui, amigos e amigas. O Livro dos Espíritos, ele foi escrito em meados do século XIX, em 1857 precisamente, é o ano da primeira publicação, da primeira edição do Livro dos Espíritos, e nós temos que contextualizar as circunstâncias dessa publicação. A linguagem adotada no Livro dos Espíritos, muitas vezes, ela é absolutamente eurocentrista, sobretudo aquelas verificadas por Kardec e também os pensamentos dos espíritos auxiliados ali àquele contexto histórico, social, filosófico, político, econômico verificado no século, em meados do século XIX. Essa conceituação de raça abraçada aqui nessas questões do Livro dos Espíritos, ela não existe mais atualmente. Todavia, é claro que nós entendemos perfeitamente o que Kardec quis perguntar e o que os espíritos, evidentemente, responderam. E por quê? Porque no estudo desse panorama da evolução humana, nós vamos identificar que o gênero humano, portanto, o gênero Homo, se desenvolve e se aprimora com o passar dos milênios. Há milhões de anos atrás, os primeiros hominídeos que se caracterizavam, tais quais nós nos caracterizamos respeitando, evidentemente, as características aperfeiçoadas, e quando eu digo isso, por exemplo, os primeiros hominídeos bípedes, que andavam sobre duas pernas, portanto, nós estamos falando de milhões de anos atrás, ainda antes dos chamados australopitecos, e algo depois deles também, evidentemente. Então, essa escala que a antropologia física especialmente estuda, classifica essa evolução humana que vai sendo aperfeiçoada com esses milhões e milhões de anos, substituindo o que até então era considerada raças diferentes. Hoje isso não é mais assim. Hoje entende-se que o gênero humano ou Homo e todas as subespécies desse gênero, como por exemplo nós, Homo sapiens sapiens, somos os mesmos, independente das diferentes morfologias até então raciais verificadas. Então a ciência moderna considera a raça essencialmente como uma construção cultural, coisa que não existia no entendimento
filosófico, social e antropológico à época de Kardec. Dito isso, que é uma observação importante, amigos e amigas, né? É muito importante que a gente diga isso, sobretudo para que não hierarquizemos ou classifiquemos essa ideia de raça, segregando muitas vezes os seres humanos em função da cor da pele, em função de outras características. Nós até então fazíamos essa segregação. Isso não existe mais hoje. De qualquer maneira, vejamos que cada evolução das características humanoides ocorre um aperfeiçoamento que o tempo elabora. Do Australopiteco, dos Neandertais, dos primeiros hominídeos já do gênero Homo, como por exemplo o Homo erectus, o Homo habilis e tantos outros, nós vemos mudanças significativas, sobretudo aquelas que são mais potencialmente verificáveis, que é as dimensões cranianas, o tamanho do cérebro, por exemplo, e por conseguinte, o desenvolvimento intelectual. Ora, nós também haveremos de mudar. Essa subespécie Homo sapiens sapiens haverá de mudar também. Porque esse aperfeiçoamento, vamos dizer, é ad continuum, para não dizer ad eternum. E, nesse sentido, as observações e respostas dos espíritos aqui são fundamentalmente importantes, relevantes, e eu diria, absolutamente progressistas nesse sentido evolutivo, portanto, que nós vamos verificar. Ora, desapareceram pré-australopitecos, australopitecos, neandertais, homos inúmeros, até que estamos aqui. E nós também veremos de desaparecer em algum momento, sendo substituído por composições morfológicas, fisiológicas mais adequadas aos espíritos mais aperfeiçoados que demandarão estruturas corpóreas relativa ou algo diferenciadas do que nós temos. Os homens primitivos eram compostos por tronco, membros, cérebro, e hoje nós também temos essa mesma composição fisiomorfológica. Mas a constituição disso num futuro distante, nós não sabemos qual será. Considerando a evolução da caixa craniana e o tamanho do cérebro, nós podemos especular grosseiramente de que morfologicamente teríamos no futuro humanoides, seres humanos, com uma caixa torácica ainda maior, com o cérebro ainda maior, portanto, né? Então, essas observações são relevantes e devemos considerar isso como parte de um processo absolutamente natural evolutivo, cujas transformações e migrações se dão no perder das eras, né? Nos milênios e nos milhões de anos que transformarão a nossa realidade de hoje, portanto. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estudo, viu, Valmir, Maria Amélia, amigos e amigas. Obrigado, Edgar. Apenas uma correção, eu sei que você quis dizer uma coisa e disse outra. Você disse caixa torácica maior. Você quis dizer caixa craniana. Ah, desculpa, claro, craniana. Muito bem, Edgar, obrigado pelas suas observações. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico.
Momento Evangélico. E agora é o nosso próximo quadro. Nós daremos início hoje à introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. E a nossa introdução começa pela interpretação dos textos sagrados. Lembrando que o Caminho, Verdade e Vida é um livro de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, nós temos aqui o introdutório do livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel versa da seguinte forma: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Registro feito a segunda epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 20. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio penetrando o mundo há quase 20 séculos, onde lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe esquecemos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. No propósito de valorizar o ensejo de serviço, organizamos este humilde trabalho interpretativo, sem qualquer pretensão à exegese. Concatenamos apenas modesto conjunto de páginas soltas destinadas a meditações comuns. Muitos amigos estranhar-nos-ão talvez a atitude, isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertence. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial e, em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram. Assim procedemos, porém, ponderando que, num colar de pérolas, cada qual tem valor específico e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. A lição do Mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência.
O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Algumas dessas páginas, já publicadas na imprensa espírita cristã, foram por nós revistas e simplificadas para maior clareza da interpretação. Nota de Emmanuel. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregaram-se a perquisições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espero Cristo venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações, no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Embora esclareça nossos singelos objetivos, noto antecipadamente ampla perplexidade nesse ou naquele grupo de crentes. Que fazer? Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Quanto ao mais, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos e, por isso mesmo, aqui nos reportamos às palavras sábias de Simão Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Amigos ouvintes, telespectadores, Edgar, Maria Amélia, Emmanuel, dentro da sua lucidez, observa aqui, considerando que por muitos séculos vemos os textos registrados pelos apóstolos e por todos aqueles estudiosos que buscaram interpretar os ensinos do Cristo, na grande maioria tiveram um viés muito místico. E Emmanuel, reconhecendo ainda essa característica, vem observar aqui a necessidade de um olhar mais prático, mais objetivo, frente aos ensinos de Jesus na nossa vida diária. Ainda temos um ranço místico, aonde olhamos, parece que o Evangelho, como diz, né, um breviário para a genuflexão, para a adoração mística, com pouca atitude na vida prática. Companheiro Edgar, dando início aqui, né, a esse livro, Caminho, Verdade e Vida, seu título em si já é de uma grande, vamos assim dizendo, chamada de atenção para que possamos um dia fazer com que o Cristo de fato seja para nós este caminho, esta verdade, essa vida, né, numa interpretação maior. Não é mesmo, Edgar? Sem dúvida, Valmir, amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem, vale lembrar que o livro Caminho, Verdade e Vida foi o primeiro livro que Emmanuel escreve interpretando versículos bíblicos. Emmanuel tem uma pequena coleção de livros com 180 lições em cada um deles, onde ele faz reflexões de versículos bíblicos por ele escolhidos. Esse Caminho, Verdade e Vida que nós iniciamos hoje foi o primeiro. Ele foi publicado em 1949. Depois desse vieram outros, inclusive
o livro Fonte Viva, que nós já estudamos nesse espaço do Momento Evangélico, do nosso programa Verdade e Luz. Portanto, é interessante observar que Emmanuel aqui apresenta uma proposta de estudo e interpretação evangélica, que ele vai adotar em cada uma das obras daqui subsequentes, como, por exemplo, o Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, ainda um outro, Ceifa de Luz, livros totalmente dedicados às análises, interpretações e reflexões puramente evangélicas. Não obstante encontrarmos ocasionalmente as inserções doutrinárias pertinentes. Agora, é muito apropriado Emmanuel se ver, portanto, apresentando como a introdução desse primeiro livro a sua intenção analítica e interpretativa dos versículos e passagens evangélicas à luz do Espiritismo, reconhecendo que ninguém é portador da verdade interpretativa dos textos bíblicos, Valmir e Maria Amélia. Ninguém pode se ver dono da verdade, exatamente porque Pedro ressalta nesse versículo de sua carta essa característica fundamental. Então, este é um olhar espírita sobre os textos evangélicos, é uma interpretação espírita. Isso faz toda a diferença, amigos e amigas, porque, como o Valmir falou logo há pouco, nós estamos sempre voltados à análise literalista dos textos bíblicos, e isso é muito perigoso. Né? A interpretação e entendimento literal das passagens é absolutamente, eu diria, antagônica, muitas vezes, à própria proposta de Jesus e, eu diria também, à própria natureza de Deus. Pensemos nisso, portanto, quando estudarmos e nos debruçarmos sobre as passagens evangélicas, para que nós não nos vejamos aprisionados a entendimentos literalistas e saiamos por aí, por exemplo, arrancando olhos, amputando pernas e mãos e matando ocasionalmente aqueles que divergem das nossas considerações, porque há anotações desse tipo na Bíblia, por exemplo. Então devemos tomar muito cuidado, Valmir. Muito obrigado, Edgar. Fica aí o convite aos amigos, né, para que estudem conosco o livro Caminho, Verdade e Vida. Muito obrigado. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Dando prosseguimento agora, nós vamos fazer o nosso Diálogo à Luz do Espiritismo, nosso quadro do programa de número 21. O livro Divaldo Franco Responde foi organizado por Cláudia Saegusa. Nós estamos no volume 2. Nós estamos no capítulo Pais e Filhos, no item Como os pais devem agir com os filhos adolescentes. A pergunta endereçada a Divaldo é a seguinte: a fase de adolescência é a mais difícil para a educação.
Alguns jovens se tornam rebeldes e culpam os pais por qualquer coisa. Às vezes sentem inclusive vergonha dos pais diante dos amigos. Como os pais devem agir para tornar essa fase da educação mais amorosa? Através do diálogo tranquilo, coloca-se ponte nos abismos dos relacionamentos. Quando há um diálogo permanente na transição para a adolescência, não há rebeldia. E quando ocorre alguma turbulência, está havendo um pedido de orientação, de amparo. Quando o adolescente começa a passar pelo turbilhão dos hormônios da sexualidade, ocorre-lhe uma erupção vulcânica no organismo. Se existe o hábito da conversa entre pais e filhos, tem-se oportunidade saudável da orientação. No momento do catamênio filha por ignorância, muitas vezes a adolescente esconde e sofre. No diálogo habitual, a mãe orienta, chamando-lhe a atenção para o fenômeno orgânico que irá suceder. A mãe precisará explicar em detalhes o que significa o período menstrual. Como também o pai deve mostrar que a poluição noturna que o jovem experimentará é um fenômeno natural. Devem explicá-los com naturalidade, sem o tabu que envolve o sexo, sem mistério, mas também sem cinismo e vulgaridade. Quando chegar o momento em que o jovem formará o seu clã, o seu grupo, ele já não terá vergonha dos pais. Pelo contrário, irá exibi-los aos colegas com orgulho. Então dirão: o meu é um paizão, mãezona é a mãe que eu tenho. Mas, se houver certas distâncias entre eles, então a rebeldia e as mágoas se farão presentes. Maria Amélia, um comentário bem breve. Adolescer é aborrecer? Como o próprio Divaldo já disse, se houver diálogo e amor, não, né? É uma fase realmente bastante difícil. O nosso tempo está curto para falar sobre tudo que poderíamos falar, mas eu deixo aqui essa sugestão: amor e diálogo para os pais de adolescentes. Muito bem, muita paciência, né, Maria Amélia? Isso. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz. Vamos agora agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convidamos os amigos presentes para suas considerações finais. Maria Amélia. Mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui, estudando, aprendendo um pouco mais e convidando os nossos amigos, telespectadores e ouvintes para se aprofundarem nos assuntos que hoje trouxemos. Até uma próxima oportunidade. Muito bem, obrigado. Edgar. Agradeço também a participação aqui, juntamente com o Valmir Lima, com a Maria Amélia, com o Gilberto Silva, que dirige os nossos trabalhos técnicos, agradecendo especialmente pela sua participação, pela sua sempre carinhosa contribuição, junto aos amigos do programa aqui Verdade e Luz. Muita paz a todos. E aproveitamos então esta oportunidade convidando a todos para que ouçam toda a programação da nossa web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos.
Quem quiser ouvir os programas anteriores é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.